Will, seja muito bem-vindo. Que pena que você não pôde estar aqui presente. Ainda ontem a gente almoçou, para quem não sabe, aqui em Nova York. Will em Miami, eu em Nova York, mas ele estava visitando a cidade. Uma pena que você não pôde ficar para a gente gravar no estúdio. Ainda assim, não vamos perder a oportunidade. E eu queria começar propondo uma pauta bem informal. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco mal dos BDRs. Não sei se você concorda, eu acho que já pode começar por aí, eventualmente você pode discordar de mim, é claro. Exato. Não, Bruno, é um prazer ter almoçado contigo e, na verdade, foi de propósito, queria ter mais uma justificativa aí para ir para Nova York, é gravar aí no estúdio contigo, né? Então fica para a próxima. Cara, sobre os BDRs, né, foi uma tentativa assim, de tentar tropicalizar o mercado internacional, mas que não dá muito certo. Né? Para quem não sabe, o BDR é um Brazilian Depositary Receipt, nada mais é do que um recibo de uma ação. Ele não funciona como uma ação, mas ele representa a variação de uma ação na Bolsa Brasileira. Só que ele tem várias deficiências, né? Meio que não é tanto uma jabuticaba, porque até você tem algo parecido aqui nos Estados Unidos, em de algumas companhias que são listadas também aqui nos Estados Unidos, mas que têm suas ações e são originárias de outros países. O problema do BDR é que assim, a liquidez do mercado brasileiro é muito menor, a quantidade de ativos que você tem disponível também em termos de BDRs, né? Você tem alguns ativos, esses BDRs listados na Bolsa Brasileira, mas a quantidade é muito menor. Então, para você montar uma carteira realmente diversificada, você não tem algumas alternativas, ou a liquidez é baixa. E o principal problema deles, a meu ver, é que assim, você não foge do risco da jurisdição, né? No final do dia, o teu dinheiro ainda está no Brasil e em real, né? Ainda sobre o BDR, eu acho que esse é o aspecto interessante da Avenue, né? Que ela permite que os brasileiros possam abrir uma conta em dólar e comprar diretamente as ações, porque você já explicou isso, né? Mas em última análise, o BDR nada mais é do que você comprar uma ação que está no mercado, por exemplo, americano, só que no Brasil, só que não é propriamente ação, é um recibo, como você explicou. Já através da conta na Avenue, os brasileiros podem comprar a ação diretamente aqui no mercado americano, tem a proteção da moeda, né, da jurisdição, do dólar, e tem todo o resto dos benefícios que contrapõem ao que você falou, ou seja, liquidez, mais mercado, mais produto, mais ações. Você complementaria algo em relação a isso? Que eu acabei, a minha pergunta é quase que a explicação. Não, com certeza. O lance a questão dos BDRs é que a gente bate muito na tecla na Evan, é de dar acesso a uma vida financeira global, né? A nossa vida já se globalizou na nossa forma de consumo, nas nossas viagens, no nosso telefone, muita coisa, e a vida financeira agora é um passo e começa a ser globalizada, né? Por que não investir nas maiores empresas do mundo, né? Os chineses fazem isso, os turcos fazem isso, os argentinos até também fazem isso, né? Por que os brasileiros não podem também investir nos Estados Unidos e também ter uma conta em dólar e usar isso quando quer que for viajar, né? Então essa é a ideia de uma vida financeira global e o BDR não ajuda muito nesse sentido, assim, né? Você fica até você de novo continua com o risco da jurisdição. O Brasil tem mais dias de feriado na bolsa, então tem dia que a bolsa nos Estados Unidos está aberta e o teu BDR não está negociando no Brasil e você não consegue fazer nada. Se você for olhar os BDRs, um banco faz isso, né? Ele compra a ação nos Estados Unidos e ele emite esse recibo no Brasil. Ele não faz isso de graça, né? Obviamente que tem custo nisso, né? Então também tem uma questão de custo aí que não é desprezível na questão dos BDRs. Concordo 100% com as suas observações. Agora, o grande acontecimento da semana foi a queda dos juros aqui nos Estados Unidos. Era algo que a gente já esperava, mas eu não esperava que viria 0,5, 0,50. Eu achei que ficaria em 0,25. E mais do que isso, o próprio discurso e a própria imprensa já fala que virão mais 0,5 na próxima, o que eu também achei positivo, mas não esperava uma movimentação tão rápida, porque para subir os juros, o Fed foi tão conservador e tão gradual, eu imaginava que para trazer para baixo ele também iria conduzir dessa forma. O que você achou?
Pois é, para quem está nos assistindo, né? Por que isso, primeiro, é importante até, né? Dar um passo atrás. Cara, é muito relevante. O juro nada mais é do que o preço do dinheiro, né? E o juro americano dá preço para a moeda americana, que é o dólar, que é só a moeda mais importante do mundo, reserva de valor global, usada em todas as transações de exportação e importação do mundo e por aí vai. Então, por isso que é muito importante. Fora que quando os Estados Unidos define os juros, né, o juro americano ele é uma referência para o juro global. Se o juro americano cai, abre espaço para eventualmente cair no Brasil. Bem verdade que não foi o que aconteceu, né? Foi exatamente o contrário, subiu, né, no Brasil pelos motivos aí pontuais internos, tá? Mas agora, de fato, o Fed, eu diria que surpreendeu menos, porque nas últimas 2 semanas aumentou bastante a aposta, aquela de que não pode vir 0,5%, o Fed pode começar mais agressivo para depois tirar o pé, tá? Ou seja, para depois desacelerar. Conforme tu bem comentou, quando a inflação rasgou, o Fed ficou, que a gente chama no mercado, behind the curve. O Fed demorou para se mexer, então, e se mexeu tarde. Ele fez uma aposta de que a inflação era transitória, que iria passar, e ela não passou. E aí ele teve que correr para subir juros depois, mas ele começou devagar, né? E agora ele quer fazer o contrário. Ele não quer correr o risco de eventualmente jogar a economia numa recessão, porque o Fed tem um mandato duplo: controlar a inflação, está controlada aparentemente. Agora, o emprego, se continuar com uma política monetária restritiva, juro alto, apertando a economia, talvez o mercado de trabalho comece a arrefecer demais, desemprego aumenta e entra em recessão. Então, para se precaver disso, ele botou 0,5% agora. Surpreendeu alguns, é verdade, eu também estava na ponta do que acreditava que existia espaço ainda para 0,25 e ser mais gradual. Mas meu entendimento é que assim, a partir de agora abre espaço para ele eventualmente ter essa gradualidade. Fala-se em mais 50 bips até o final do ano. Então você pode fazer 2 de 25, né, nas próximas reuniões em novembro e dezembro, ou simplesmente vir com meio na próxima também, né, o que de fato seria um pouco mais agressivo, mas também você dá já meio que resolve a questão, né? Se vai baixar, já baixa logo e já deixa entrar isso na economia e surtir efeito. Acho que vai depender assim, se a inflação continuar caminhando para onde ela está, dá espaço para cortar meio na próxima. Maravilha. Muitíssimo obrigado pelo papo, sempre um prazer te receber e vou torcer para a gente se reencontrar o quanto antes. É isso aí, Bruno, é um prazer falar com todos vocês. Abraço. Obrigado.